Muito boa noite, povo de Deus, meus amigos, meus irmãos que me assistem agora nessa live. Uma boa noite para ti, para tua família, para tua vida. Quero estar compartilhando nessa live a palavra de Deus. Alguns versículos aqui da palavra de Deus para a tua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus por você que está começando a assistir essa live agora, pela tua vida de quem vai ainda assistir essa live, que vai ficar gravada ali no YouTube, vai ficar gravada no Facebook, na página da igreja. Eu sou o pastor Johnny, aqui da Igreja Cruzada Universal, e você é meu convidado a estar participando comigo dessa leitura da palavra e uma explicação sobre essa leitura. Aqui vou estar trazendo então uma palavra do livro de Hebreus, uma palavra onde fala sobre a fé, eu digo que o principal, na vida de um cristão é a sua fé, porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem, a verdadeira mulher de Deus, nós vivemos hoje pela nossa fé. A palavra de Deus nos diz que nós vivemos pela nossa fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O que quer dizer quando diz o justo? É aquele que aceitou a Jesus, aquele que aceitou o caminho do Senhor Jesus, que foi justificado por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Glórias a Deus, por isso hoje temos acesso a Deus, acesso ao Senhor. Você da mesma forma tem acesso a Deus, você pode orar, com certeza Deus está ouvindo as tuas orações. Eu quero já, sem demora, estar lendo aqui no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, estar compartilhando hoje uma live breve, uma live rápida e objetiva, mas é algo que vai fazer grande diferença na tua vida, Irmã TT Alves, Deus abençoe. Irmã Terezinha já está ligadinha conosco, glórias a Deus. Eu não sei se eu vou conseguir ver todos aqui, já tem mais irmãos aqui também participando, mas vamos aqui para a palavra. Hebreus capítulo 10, verso de número 35, diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Palavra abençoada, palavra que fala aqui. O apóstolo que escreveu essa carta aos Hebreus, ele diz então: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O que é o galardão? O galardão na Bíblia Sagrada fala de recompensa, Cada um de nós um dia vai receber o seu galardão do próprio Deus. Você vai receber o seu galardão. Desculpa. Você vai receber o seu galardão, você vai receber então a sua recompensa. Todos nós seremos recompensados por tudo que nós fizemos na nossa vida, seja bom, seja ruim, tudo tem uma recompensa, Até inclusive no mundo tem um ditado, acho que é da ciência, que diz, toda ação tem uma reação. No mundo espiritual da mesma forma, toda ação tem uma reação. Então aqui ele fala: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E é algo que se tem visto muito no ser humano desde aqui dos tempos de Jesus, desde o tempo aqui dos apóstolos, o apóstolo Paulo, eu acredito que tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu a carta para os Hebreus, mas desde esse tempo o ser humano ele tem essa tendência a abandonar a confiança, no momento de dificuldade, parar de confiar, parar de acreditar, O ser humano ele tem muito a tendência de se mover pelas circunstâncias, tanto que se na tua vida tem algo dando errado, você fica preocupado, você já fica aflito, então o seu humor já fica diferente. Por quê? Porque as circunstâncias na tua volta não estão da maneira que você quisesse que estão. Então, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, ela tem uma grande recompensa, e a nossa fé ela tem sim uma recompensa, e essa recompensa é muito maior do que você imagina. Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Então veja como é que começa quem crê, A fé ela pode te levar para o céu, Pode dar a salvação em Jesus, é pela fé, é pela confiança. Veja o tamanho da importância da confiança. Se a pessoa acha que não, mas a minha fé ela não vale muito, não tem um grande valor na minha vida, é o que mais tem valor.
Um dia uma pessoa me perguntou, mas se eu for uma pessoa boa a vida inteira, eu só não acreditar em Deus, né? Só não acreditar, que mal tem isso, é o pior pecado não acreditar. O pior pecado é você não crer em Deus. Deus o que fez, Deus que nos criou, foi um Deus que nos fez, Deus que nos livrou do pecado, Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, você imagina na sua mente, né? Vamos usar a nossa imaginação, vamos imaginar a tristeza do pai, dar o seu próprio filho em resgate daquela pessoa e aquela pessoa mesmo assim não aceitar, mesmo assim não querer. Então é algo muito sério, a nossa confiança, a nossa fé que nós temos em Deus é algo muito sério. Foi Deus que nos deu a fé, mas nós precisamos alimentá-la, nós precisamos fazer com que ela aumente, precisamos usar aquilo que Deus já nos deu. Você precisa usar aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu a fé, já te deu o entendimento, agora você precisa usar, você precisa caminhar com as suas próprias pernas, você precisa ir adiante. Com os discípulos foi da mesma forma, Jesus chamou eles para segui-lo, e eles foram seguindo e foram aprendendo. Quando Jesus foi crucificado, quando Jesus partiu desse mundo, os discípulos continuaram fazendo a obra de Deus, continuaram levando o Evangelho adiante, continuaram levando as boas novas adiante. Por quê? Porque eles aprenderam com o Mestre. Hoje você está aprendendo a palavra de Deus, são palavras do Senhor Jesus, é a palavra de Deus que vai fazer a diferença na tua vida. Você está aprendendo e você precisa usar aquilo que você já tem. Deus, Ele sempre começa com algo pequeno na nossa vida, mas nós precisamos usar aquilo que nós já temos. Se você já tem a fé, você já crê, isso basta. Tanto que diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui um pouquinho mais adiante, no capítulo de número 11 de Hebreus, no versículo de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessária a fé para você agradar a Deus, para você ter uma vida com Deus. Aqui ele diz, não abandone a vossa confiança, ela tem grande galardão, você vai ter uma grande recompensa. E isso vale para a salvação, mas vale também na sua vida cotidiana, vale para o teu dia a dia. Se você crê, as coisas vão se tornar mais fáceis, você vai conseguir vencer as tuas lutas, vai vencer a tua dificuldade, seja doença, seja o problema que for, porque a fé, ela vai te ajudar. Deus, Ele vai te ajudar através da tua fé. Jesus, quando Ele passava fisicamente aqui pelo mundo, Ele muitas vezes era trazido até Ele uma pessoa enferma, muitas vezes era trazido até Ele uma pessoa até mesmo deficiente visual, cego. A Bíblia fala da cura do cego. Quando o cego é apresentado a Jesus, Jesus fala para aquele homem, o que queres que eu te faça? Então é preciso ter a fé, é preciso a pessoa acreditar que Jesus vai fazer na vida dela, e assim Ele faz. Glórias a Deus. Desculpa. Aqui a sua fé, ela tem a grande recompensa na tua vida. E aqui também fala assim, com efeito tendes necessidade de perseverança. Interessante que lá no livro de Marcos, capítulo 16, se não me engano, Jesus ele fala que quem crê e for batizado será salvo. Só que um pouco mais adiante ele fala também que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos visto muitas vezes as pessoas, ela frequenta um pouco a igreja, ela começa a ouvir a palavra de Deus, ela começa a se envolver com o mundo cristão, mas daqui a um pouquinho ela larga tudo, vai lá para o mundo, abre mão daquilo que ela já aprendeu, abre mão da sua fé, abre mão daquilo que Deus já colocou no coração dela, e ela faz pouco caso daquilo ali, como se aquilo ali não fosse mudar a sua vida. Mas é através da fé que você vai mudar a tua vida, é exatamente através da fé que você vai ter uma vida diferente. Se você tiver uma vida de fé, você vai ter uma vida diferenciada, se você acreditar. Agora, se você fizer pouco caso dessa aliança que Deus já fez contigo, Deus ele não tem aliança com aquele que não tem aliança com Ele. Deus ele é um Deus de aliança, Deus ele é um Deus de relacionamento. Deus ele não é um juiz que só escreveu algumas leis e é só cumprir aqueles mandamentos. Não, Deus ele quer relacionamento. Por isso que Jesus disse para nós orar, nós temos que entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto, e o nosso Pai que está em secreto nos recompensará. Ou seja, a oração, a fé, quando você começa a exercer, começa a ter recompensa na tua vida. Aqui diz que com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então a Bíblia Sagrada está cheia de promessas. A maior delas é a salvação da nossa alma, para onde nós vamos partir, para onde nós vamos quando nós partir desse mundo. A salvação da nossa alma, essa é a primeira.
O apóstolo Paulo também, ele faz uma promessa em uma das suas cartas. Ele diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então veja que promessa maravilhosa também se encontra na palavra de Deus, salvação para toda a família. Talvez você esteja preocupado com um ente querido, com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o esposo. Está preocupado, é uma doença, é algo que você não tem como resolver, mas aí que entra a nossa fé, aí que entra a tua fé. Aquilo que você não pode resolver, Deus ele vai fazer na tua vida, mas é somente através da fé. E como é que você vai aumentar a fé na tua vida? Ah, pastor, como é que eu faço para aumentar a minha fé? Eu ando tão desanimado. As pessoas me dizem: mas eu ando tão desanimado, eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida. A Bíblia diz, a Bíblia tem a receita para você fazer. O que você pode fazer para aumentar então a tua fé? Eu queria ter mais fé. As pessoas muitas vezes me dizem: eu queria ter mais fé, eu queria fazer mais, mas eu não consigo. Às vezes me bate um desânimo, e aí chega na hora de ir para a igreja, aparece uma coisa para me fazer. Quando eu vou orar a Deus, ali me dá um sono, então eu não consigo. O que a gente precisa fazer para aumentar a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus, é fazendo isso que você está fazendo nesse momento, ouvindo a palavra de Deus. É isso que vai aumentar a fé no teu coração. Leia a Bíblia, começa a meditar na palavra, começa a orar a Deus, pedir entendimento que Ele dá, Ele vai te dar entendimento, mas você tem que dar o primeiro passo, tem que começar pela gente. Aqui diz que tem necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Primeiro você tem que fazer a vontade de Deus. Só que é muito mais fácil nós fazer a nossa própria vontade. É muito mais fácil fazer a minha própria vontade. É muito mais fácil eu satisfazer o desejo da minha carne. É muito mais fácil. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, ele diz isso, que a carne milita contra o Espírito, ou seja, a carne faz guerra contra o Espírito. A nossa carne quer os prazeres da carne, mas o nosso Espírito quer estar ligado com Deus. Então é assim na nossa vida. Nós somos três partes do nosso corpo: é corpo, alma e espírito. Nós temos também que alimentar a nossa parte espiritual. Você precisa, embora você não acredite, mas eu posso te dizer, você precisa sim alimentar a parte espiritual da tua vida, porque nós somos criados por Deus para estar em sintonia com Ele. Então você precisa sim. Aqui diz: com efeito tendes necessidade de perseverança. É preciso perseverar. Jesus disse que estreito é o caminho que leva à salvação e largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. Então, tem até um ditado do mundo, não tem? Um ditado do mundo lá que diz que para baixo todo santo ajuda, O mundo tem lá um ditado que diz que qualquer caminho leva ao céu, Então, tem vários ditados, mas nenhum deles é verdade. A única verdade é o que está na palavra de Deus, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho é Jesus. O único que morreu pelo nosso pecado foi o Senhor Jesus. E através dele, é crendo nele, que você vai ter uma mudança de vida. Eu falo isso por experiência própria, porque a minha vida mudou depois que eu entreguei a minha vida para Jesus. Às vezes a pessoa fica pensando: mas o que vão dizer de mim? Mas tem pastores que estão roubando, mas tem isso, tem aquilo. Não, eu não vou na igreja, porque lá tem um que vai lá e faz tudo errado. Na outra igreja lá eu fiquei sabendo que um pastor fez isso e fez aquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta: se você vai no médico e o médico erra contigo, você dá um medicamento totalmente errado, você nunca mais vai em médico nenhum porque aquele médico errou contigo? Não, Não, você vai procurar outro médico. Se você colocar o teu filho numa escola e aquela escola for a pior escola do mundo, então você vai retirar o teu filho da escola, nunca mais você vai colocar em escola nenhuma, porque a escola foi ruim para o seu filho. Não, você vai procurar uma outra escola. E por que na casa de Deus é diferente? A casa de Deus é feita por seres humanos, nós somos a igreja. Então a igreja ela é constituída de pessoas imperfeitas, mas que estão procurando a perfeição. Então aqui que está o segredo. Muitas vezes a pessoa quer colocar uma desculpa para não buscar a Deus, para não ouvir a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui é a palavra de Deus, não é um pensamento meu, não é algo que eu escrevi da minha cabeça e estou aqui falando para vocês para conseguir seguidores na internet. Não é nada disso, faz 12 anos que eu entreguei minha vida para Cristo e eu venho aqui com minha consciência limpa perante Deus para falar a palavra de Deus. Exatamente isso, é a minha fé em Deus. Você precisa ter um relacionamento sério com Deus, não pode ter ninguém no meio do caminho,
porque se você é levado a Deus por alguma pessoa, se tem alguém no meio do caminho, o dia que essa pessoa falhar contigo, você vai desistir do caminho. Mas quando você tiver a sua própria experiência com Deus, você nunca mais vai sair desse caminho, porque você tem uma ligação com o próprio Deus. O Espírito Santo, ele faz morada. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que ouve a palavra e obedece, o Espírito Santo vem e faz morada, né? Jesus disse: nós viemos e faremos nele morada. E o Espírito Santo quer fazer morada na tua vida. O Espírito Santo quer habitar no teu coração, na tua vida. Mas primeiro, esse coração tem que ser quebrantado. Primeiro tem que ser aberta a porta. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, no verso de número 20, Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu falo isso, acho que quase todas as lives eu falo esse versículo, mas é um versículo muito importante, que Jesus está batendo na porta. Hoje, quando as igrejas estão com a porta aberta, pregando a palavra de Deus, quando lives como esta estão na internet falando da palavra de Deus, quando programas de televisão estão ali falando da palavra de Deus, é Jesus que está batendo na porta. E aí eu pergunto, será que a humanidade tem ouvido a voz de Jesus? Será que quando você vê um programa evangélico, uma pregação, uma explicação da palavra, você vai reto trocar de canal, vai achar algo mais emocionante, ou você vai parar para ouvir? Jesus está batendo na porta, você precisa abrir o teu coração para Deus entrar. Deus, ele não força barra com ninguém, porque o próprio Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Deus, ele te deu o livre-arbítrio, é uma escolha sua. Então você tem que escolher. Aqui diz a palavra que com efeito tendes necessidade de perseverança. Nós temos necessidade de perseverança, nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar esse caminho. Você cristão, você homem, mulher de Deus, que já começou a seguir esse caminho, continua nessa caminhada, não desiste, não para no meio do caminho. Grandes coisas com certeza o Senhor já fez na tua vida. Por que Ele ia parar agora de te abençoar? Deus, ele quer te abençoar, mas Ele está provando a tua fé. Então não para no meio da aprovação. A aprovação na nossa vida, ela só tem um objetivo: nos aprovar. Então Deus, ele quer que você saia dessa aprovação aprovado. Deus, ele quer fazer algo na tua vida. Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus é amor e justiça. Então Deus tem o melhor para a tua vida, mas você precisa crer. Você precisa fazer a sua parte, porque o Senhor Jesus, a sua parte ele já fez. Ele já morreu pelos nossos pecados. Hoje nós somos pecadores arrependidos, justificados pelo Senhor Jesus. A acusação que estava contra a nossa vida, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário, caiu sobre ele. O profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aquilo que nós estamos sofrendo já recaiu sobre Jesus. Você tem que tomar uma posição com Deus. Toma uma posição com Deus, toma uma posição de acreditar. Fala: a partir de hoje eu vou acreditar. A partir de hoje eu vou me envolver com as coisas de Deus. Talvez você já tenha se envolvido com tantas coisas na área da medicina, os seus problemas. Talvez você já tenha ido em curandores, em outras religiões. Existem várias religiões, vários segmentos religiosos, várias ideologias, várias filosofias, mas só tem um que ressuscitou. Só tem um que ressuscitou e está vivo, está à direita do Pai, intercede por nós, é Jesus. Por isso que ele diz que ele é o único caminho. Então só existe um caminho, é só Jesus. É só Deus que pode mudar a tua vida. Aqui fala que nós temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus tem grandes promessas para a tua vida. Talvez você, cristão, que está assistindo agora essa live, com certeza já foi dado a você grandes promessas. Com certeza Deus já falou no teu coração várias vezes, na igreja, Deus já tocou no teu coração, já fez promessas, mas você precisa crer para que elas se cumprem. Aqui diz, mais adiante aqui no capítulo 11, no verso 8, fala que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Às vezes até eu acho engraçado esse versículo, Abraão, ele ouve a voz de Deus, Deus chama Abraão, que Deus fala para Abraão que vai dar uma herança para ele, e Abraão ele sai sem saber para onde ia, Mas eu acho até engraçado, ele sai sem saber para onde ia. Olha o tamanho da fé de Abraão. Tanto é que toda a Bíblia Sagrada ela nos diz que Abraão é chamado pai da fé, Eu vejo assim, Deus tem orgulho de Abraão porque ele creu. Coisa boa quando você crê na palavra de Deus, as coisas acontecem na tua vida, acontecem de forma fácil.
Acontecem milagres, coisa extraordinária quando você crê, quando você coloca a tua fé em ação. Aqui fala, Abraão partiu sem saber para onde ia, né? Isso é a fé. Muitos vão achar loucura. Mas você está louco, você está acreditando aí na Bíblia, você está... Não, isso é a fé. Isso é um relacionamento seu e Deus. Não deixa ninguém no meio do caminho, não deixa ninguém roubar a tua fé. Abraão recebeu as promessas de Deus. Aqui fala que a sua esposa já era avançada de idade, mas mesmo assim ela teve um filho. Uma mulher que era estéril, ela teve um filho já lá na sua velhice. Por quê? Porque Deus é fiel com aquele que tem aliança com ele. Nós não achamos aqui engraçado Abraão sair sem saber para onde iria? Com certeza Abraão pode até ter zombado de Abraão pode até ter sido motivo de graça quando ele saiu da sua casa, da sua parentela e partiu por uma terra sem saber para onde ia, mas Deus foi fiel com Abraão. Às vezes a gente prefere mais os holofotes das pessoas, do mundo, do que ouvir a voz de Deus. Abraão não ficou pensando, mas o que meus parentes vão dizer? Eu saí da casa do meu pai e ir para uma terra que eu não conheço, o que vão pensar? Não, ele creu. É isso que Deus quer fazer na tua vida. É só você crer, é só você dar um voto de confiança para o Senhor. Aqui diz que pela fé ele peregrinou na terra da promessa. E aqui fala toda a história então de Abraão. Não vou entrar muito no assunto. Aqui no 11 fala então que a Sara, recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Se Deus tem uma promessa na tua vida, tenha Deus por fiel na tua vida. Creia nas promessas do Senhor e você vai ver todas elas se cumprir. Tudo tem um tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para cada coisa acontecer na nossa vida. E nós precisamos entender qual é o tempo de Deus na nossa vida. Hoje é tempo de você acreditar. Hoje é tempo de você dar um voto de confiança para o Senhor. Voltando aqui na mensagem, diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. O Senhor Jesus um dia ele vai voltar. Os profetas, todos os profetas do Velho Testamento profetizaram que um dia Jesus viria ao mundo, e ele veio. Agora a palavra de Deus nos fala que ele vai voltar para buscar o seu povo, e ele vai voltar. E aqui fala assim: e se retroceder, aqui fala, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então o meu justo viverá pela fé. O que é o meu justo? Aquele que já aceitou a palavra de Deus, aquele que já decidiu seguir esse caminho. Nós somos justificados pelo Senhor Jesus, mas tem que partir de nós. Tem a passagem bíblica aqui no livro de Mateus, que Jesus ele foi crucificado junto com 2 ladrões na cruz. Então eram 3 pessoas crucificadas, um ladrão à sua esquerda, Jesus, e mais um ladrão ali, um bandido, um criminoso, alguém que foi condenado à morte, e Jesus no meio. Jesus, um homem santo, o Filho de Deus, sendo ali crucificado. Mas interessante que esses 2 condenados que estavam, um à sua direita e um à sua esquerda, um zombava de Jesus, dizia: curou a tantos, salvou a tantos, agora não pode salvar a ti mesmo. O outro, do outro lado, disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aquele homem que quebrantou seu coração, ele recebeu salvação mesmo já estando condenado. O outro que zombou, o outro não recebeu nada porque não creu. Então a chave aqui da mensagem é a fé. Se você crer, você vai receber pela tua fé, não pelo teu merecimento, porque a Bíblia diz que a salvação não é por obras para que ninguém se glorie delas, mas é pela fé. Se você crê, você vai dar frutos. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Se você é uma pessoa que crê, você vai dar frutos, A sua fé, ela vai dar fruto. Se você é uma pessoa que crê em Deus, se você é uma pessoa que tem um relacionamento com Deus, você que busca as coisas de Deus, você vai dar frutos. As pessoas vão olhar para você e vai ver: não, esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Esse é um homem de Deus. Por quê? Porque você vai começar a dar frutos, as coisas vão começar a acontecer na tua vida. É isso que Deus quer para a tua vida. Então, eu volto no início da mensagem para encerrar. Não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande galardão. Siga esse caminho que você já começou. Se você ainda não começou, é tempo de começar. Mas você que já começou, já deu os primeiros passos, não abandona. Eu vejo tantas pessoas começando no Evangelho, começando no reino de Deus, e daqui a um pouco chega uma luta, chega uma provação, chega até mesmo uma tentação, e a pessoa então larga tudo, abandona tudo. Não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer para a tua vida, e você sabe muito bem disso, porque eu estou falando aqui a palavra de Deus, mas o Espírito Santo está confirmando aí no teu coração, aí na tua vida, que é bem
dessa forma, né? Você não pode abandonar a sua confiança, você não pode abandonar aquilo que Deus já te deu. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Se Deus já te deu a fé, se Deus já se revelou na tua vida, não abandona o Senhor, não larga esse caminho por nada, porque o que você tem de mais importante na tua vida é a tua fé. É ela que vai fazer a diferença no pior dia da tua vida. Você vai usar a sua fé e você vai conseguir vencer. Assim como tantos homens e mulheres de Deus em toda a Bíblia Sagrada conseguiram vencer, conseguiram efetuar milagres, conseguiram fazer coisas extraordinárias que eram impossíveis aos olhos humanos. Você vai conseguir fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos. Aquele problema talvez que tenha te afligido, talvez na área da medicina, na área da enfermidade, talvez uma enfermidade que você tenha, que o médico já não sabe mais o que fazer, mas pela fé você pode vencer. Talvez uma dívida, algo na parte financeira, talvez problema no casamento, talvez você diga, mas o meu casamento já não dá mais. Deus, Ele pode reverter toda a situação, é só você crer. Eu já vi vários testemunhos, eu sou um testemunho do que Deus já fez na minha vida. Quem me conhece sabe muito bem, né, do meu testemunho de vida, do que Deus já fez na minha vida, a mudança, né? Mas eu não vejo uma mudança externa. Mas você não ficou rico. Mas a gente não vem para a igreja para ficar rico. A mudança que Deus faz é de dentro para fora, e as coisas começam a acontecer de dentro para fora. Deus quer fazer uma mudança no seu interior. Deus quer fazer uma mudança grande na tua vida. Então não perca a tua confiança, não abandona o Senhor teu Deus. Aqui, Deus abençoe aqui então os irmãos, a irmã Helenice Venturini lá de Vila Nova. Eu não estou conseguindo ver todos aqui no telefone, mas Deus abençoe a todos. Ali a Mariana também, minha esposa amada, e a Mariana e o Samuel estão lá assistindo a live. Deus abençoe. Eu não consigo ver todos os irmãos aqui, mas sintam-se todos abençoados pelo Senhor Jesus e faça uso dessa palavra. Guarda essa palavra no teu coração, que é a palavra do Senhor que vai fazer a diferença na tua vida. Deus abençoe poderosamente a tua vida, Deus abençoe a tua noite, Deus abençoe a tua semana, que a tua família seja abençoada por Deus e que aonde você estiver, que ali haja a presença de Deus. Tenha aliança com Deus. Deus, Ele tem aliança com aquele que tem aliança com Ele. Seja fiel a Deus e Deus com certeza vai ser fiel. Deus com certeza vai cumprir as promessas que Ele tem para a tua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe toda a tua semana, né? Deus abençoe. Eu faço aqui o convite para os cultos, todos os domingos, às 4 da tarde, temos culto aqui. Nas terça-feiras temos culto de oração também, às 4 horas da tarde. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus, e faça uso da palavra de Deus.